Feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista Central de São Paulo. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos começar agora um momento de louvor e adoração. E espero que você possa abrir o teu coração com muita alegria, para que a gente possa agradecer a Deus pelas bênçãos dessa semana. Você pode ficar em pé?
Você pode falar um amém bem forte? Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Queremos estar perto de Jesus e declararemos isso nesse momento, através de mais uma canção. De Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a Ti. Sempre encontro junto a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. De Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui só ir. Tu és o meu Deus. Quero só a Ti. Oh, oh. Oh, oh, oh. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a Ti, Jesus. Quero entregar O meu viver, Senhor. Senhor. Se quero estar Vem junto a Ti, vem junto a Ti, junto a Ti, Jesus. Vem junto a Ti, Jesus. bem junto a Ti, Jesus. Mais uma. Bem junto a Ti, Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente assim que você acordou? Esse pensamento era um pensamento que trazia ansiedade, ou talvez um pensamento que trazia certa tranquilidade? Eu acordei 6h30, o meu celular despertou às 6h30, e o primeiro pensamento que me veio à mente, por ter dormido às 2 da manhã, foi: estou com sono. E nesses dias frios, a cama tem um poder descomunal de agarrar-se a nós. E eu disse para ela: fica tranquila que eu vou voltar mais tarde. Isso me motiva a sair da cama. Mas quando eu era bem pequeno, todo sábado pela manhã eu acordava, o som de casa estava bastante alto, a minha mãe estava limpando a casa. O primeiro pensamento que me vinha à mente era de raiva, porque eu odiava a limpeza de casa. Mas eu também não era um filho fácil, porque eu chamava a minha mãe 51.000 vezes, e ela dizia o que toda mãe sempre disse: se eu ganhasse R$1 cada vez que você chamasse o meu nome, eu estaria rica. Hoje não é diferente, porque o meu filho, de 4 anos, ele me chama o dobro de vezes, e eu ainda não fiquei rico. Mas o ponto é que ao longo do dia, a partir do momento em que nós acordamos, nós ouvimos muitas vozes. É difícil no século 21 manter-se em silêncio. Nós temos as notificações do celular, nós entramos no carro e o nosso celular já se conecta com o rádio do carro, colocando ali a nossa playlist, e ao longo do dia a gente ouve muitas vozes. Além dessas vozes, nós também ouvimos a nossa própria voz, falando, muitas vezes para se autopromover, muitas vezes para tapar as nossas reais inseguranças. Hoje é sábado, eu não sei como você acordou, e qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente, mas eu quero te trazer o Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é uma virtude, o silêncio é ouro, o silêncio é um botão para fechar a nossa boca. O poder do silêncio se demonstra principalmente naquele momento em que Jesus estava sendo julgado e ele manteve em silêncio. O silêncio nos dá poder para ouvir a nós mesmos, poder para ouvir a voz de Deus, porque é no silêncio que Ele fala. Assim, eu quero te convidar a orarmos juntos, para pedir que o Senhor nos ajude a calar as muitas vozes, e para que o seu coração esteja aberto hoje para ouvir a sua voz. Vamos ficar de joelhos, se você o puder, vamos orar? Senhor, nós encontramos em Tua Palavra aquela cena tão emblemática e bonita de Elias, com toda a sua angústia, ansiedade, talvez um possível início de depressão, vivendo uma situação incontornável. Naquele momento, ele vê um terremoto, ele vê um fogo, ele vê um vento forte, mas em dado momento um cício suave, e ali estava a tua voz. Essa mesma voz foi traduzida nas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, ao erguer aquela mulher, no poço junto à samaritana, uma voz que trazia paz e que cobria as nossas incapacidades e inseguranças. Nós chegamos aqui com o nosso coração, e só o Senhor de fato sabe como ele está. Nós acordamos com algumas preocupações e chegamos aqui carregando muitas delas. Às vezes a música nos faz chorar, a pregação nos faz refletir, mas só o Senhor pode nos acalmar. Então que o Senhor, de forma muito especial, com a tua voz doce e suave, mansa e tranquila, serena e que traz paz, traga conforto e alívio ao nosso coração. Ajuda-nos a silenciar as muitas vozes que percorrem a nossa vida e que muitas vezes têm o poder de nos fazer chorar, de nos fazer tremer, de nos fazer temer o futuro. Que o Senhor considere as nossas angústias e ansiedades
e toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou tão pequena entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar, ouve meu coração. Não sei te alcançar, mas tu me levas a ti. Eu não sei orar, mas me entendes assim. Há outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha em meio a tantas. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vejo o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Está
Chegou o momento da adoração infantil. Onde estão as crianças da nossa igreja? Venham aqui pra frente, que é a hora da historinha, é hora de diversão, é hora da gente aprender mais sobre Jesus. Venham, crianças. Não precisa ficar com vergonha não, podem chegando. Tem mais criança pela igreja? Podem vir que ainda dá tempo. Hoje eu gostaria de fazer umas perguntas muito sérias para vocês. E eu preciso que vocês me respondam de verdade, tá bom? A primeira pergunta é: alguém aqui, em algum momento, já ficou irritado? Ixi, gente do céu! Outra pergunta: algum de vocês, mesmo os pequenininhos, alguma vez já ficou com vontade de gritar com alguém? Já até gritou? Também? Agora a última pergunta é a pior de todas. Eu espero que ninguém levanta a mão, mas vocês têm que responder a verdade. Alguém aqui já bateu em alguém? Gente, mas vocês têm caras de ser tão bonzinhos, tão anjinhos e fazem essas coisas? Eu não acredito. Hoje eu vou contar a história para vocês de um herói da Bíblia. Esse herói, ele usava várias armas diferentes e algumas meio estranhas. Uma das armas que ele usou foi essa aqui, ó. Vocês sabem quem que é? Davi, ele era um guerreiro muito corajoso. E nessa história com o estilingue ou com a funda, ele enfrentou um dos maiores inimigos de Israel. Quem que foi? Golias. Só que a história que eu vou contar hoje não é de quando ele enfrentou Golias. Foi que depois que ele enfrentou Golias, Saul, que era o rei, começou a ficar meio preocupado. Porque Davi ficou muito famoso e começou a rodar por todo lugar o boato, que era uma verdade, que Davi já tinha sido ungido e que ele seria o próximo rei de Israel. Saul ficou irado, começou a perseguir Davi por todos os lados. E o corajoso Davi fez o quê? Fugiu. Ele se escondia porque ele estava com medo. Ele saiu da cidade, foi para o deserto. No deserto ele encontrou uma caverna e se escondeu lá dentro para que Saul não encontrasse ele. Quem aqui já se escondeu quando ficou com medo? Eu, quando era criança e fazia alguma coisa errada, quando eu tinha medo, eu sempre me escondia para não ser achado. Acontece que naquele tempo, lá nos tempos da Bíblia, já tinha um tipo de gente que era X9. Vocês sabem o que é X9? É quem fica contando tudo, quem entrega, quem cuida da vida dos outros. Até hoje tem esse tipo de gente. E chegaram um povo lá perto de Saul e falaram assim: Saul, Davi está no deserto, vai para lá que você consegue matar ele. Então Saul pegou um exército de 3.000 homens armados e foi para o deserto para matar Davi e acabar com essa história de que ele não seria mais rei. E quando chegou no deserto, vocês nem imaginam o que foi que aconteceu. Eu vou falar sem o microfone porque é uma coisa meio feia. Ele ficou com vontade de fazer cocô. É sério. Só que naquele tempo, no meio do deserto, não tinha banheiro. Então Saul pensou: eu vou sair do meu exército e vou me esconder numa caverna. E imagina em que caverna que ele entrou. Justamente na caverna onde estava Davi. E os amigos de Davi, quando viram o rei Saul entrar sozinho na caverna, viraram e falaram assim: Davi, chegou a hora. Agora você vai poder matar Saul. Agora você poder se vingar. Agora você vai ser o novo rei de Israel. E nesse momento, Davi imediatamente pegou a sua espada
Muito bem, ele chegou perto de Saul, perto de cortar o pescoço de Saul, mas ele não fez isso, porque ele escolheu usar uma outra arma, que não era a funda nem a espada. Ele escolheu usar o domínio próprio. Domínio próprio é quando a gente sente raiva, mas consegue se controlar. É quando a gente pode atacar, mas a gente escolhe perdoar. Domínio próprio é quando a gente entende que a mais poderosa de todas as armas não é a funda, não é a espada, mas é o amor. E naquele momento, Davi demonstrou o seu amor por Saul, e ele prometeu que mesmo quando ele fosse rei, a descendência, a família de Saul estaria sempre protegida. Vamos fazer uma oração para pedir para Deus nos ajudar a ter domínio próprio? Posição para oração. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos mostra a importância do domínio próprio. Que quando a gente se sentir irritado, com vontade de gritar ou de brigar, a gente possa sempre se lembrar que a nossa maior e mais poderosa arma é o amor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Agora vocês vão pegar o desenho e quem quiser levar os coraçõezinhos pode levar também. Algumas experiências marcam a gente profundamente. Tem experiências que marcam a gente e retêm as informações na memória. Algumas experiências, às vezes até as mais dolorosas, tendem a ficar abaixo da superfície. A gente quase não tem consciência, mas elas existem. E foram as experiências da vida da gente que formaram ou que nortearam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. São essas experiências que, quer queira, quer não, direcionam muitas vezes as nossas ações e as nossas escolhas. Tem alguém na Bíblia que ilustra isso de forma muito contundente. O menino Isaac ainda era um menino. E ele vai com o pai para um lugar talvez até conhecido. E vive uma experiência que a maioria de nós nunca viverá. Esse menino cresceu vendo o pai se relacionando com Deus. Ele viu fé, ele viu promessas, algumas se cumpriram ainda quando ele estava vivo. Ele viu fidelidade. Mas o que ele viveu é que fez a diferença. Não só o que ele viu. Quando eles estão indo para Moriá, Isaac faz uma pergunta importante: pai, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão chega até nós: Deus proverá para si, Deus proverá para nós o cordeiro. Isaac se relacionou com o seu pai. Talvez você tenha se relacionado com um bom pai, mas todos nós nos relacionamos com um pai. Quais são as histórias desse pai? Qual é a relação com esse pai que nós estamos entretendo? Como é que o caráter desse pai está impactando a nossa vivência, as nossas experiências? O que é que está registrado na nossa memória dessa relação com esse pai?
Quando Abraão responde, Deus proverá para si um cordeiro, Abraão está estabelecendo a teologia da oferta. Deus proverá para nós a salvação. Deus proveu para nós o cordeiro. Deus proveu para nós a remissão, o perdão definitivo. Deus proveu. E é essa teologia, a correta teologia, que nos dá a oportunidade de desenvolver confiança no que Deus já fez. Aqui ao centro tem algumas caixas pretas. Você pode entregar seu dinheiro, mas o convite dessa teologia é que você entregue a sua vida. Nunca deu quem deu do que era seu sem dar de si. Na teologia da Bíblia, a oferta já foi dada. Ofereça você também a sua própria vida. Que Deus te torne próspero, tão próspero, que a última das suas bênçãos seja o dinheiro. Se você for dar oferta para a igreja, no final do valor, acrescente 0,7. Se você for entregar seu dízimo, atrás do seu banco tem um QR Code. Você precisa abrir o aplicativo do seu banco e usar o QR Code e mandar esse comprovante. Que Deus te abençoe. Que a prosperidade do Senhor chegue a cada um de nós.
Feliz sábado. Enquanto a orquestra desmonta aqui, vamos fazer uma oração? Vou pedir para alguém pegar a mesinha para mim, por favor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse sábado. Obrigado pela vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Nesse momento que nós já louvamos o Teu nome, adoramos através dos dízimos e das ofertas, agora vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado. A gente está num dia muito especial aqui na Igreja Central. Você viu que coisa bonita a nossa orquestra jovem. Quero agradecer a nossa liderança de música, na pessoa do Renato, da Sara, mas também do maestro Abner. Muito obrigado, viu, maestro? E aos músicos que nos abrilhantaram nessa manhã com essa bonita orquestra, a orquestra jovem da Igreja Central de São Paulo. Nessa manhã nós vamos encerrar a nossa série O Brilho da Liberdade. Você sabe que desde alguns meses atrás nós começamos uma série de estudos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E nós fizemos isso passando pelos 6 capítulos da carta. Nós lemos juntos a carta inteira, verso a verso, aqui aos sábados de manhã. Estudamos a Bíblia a cada sábado. Terminada aquela série que tinha por título Sob o Sol da Liberdade, porque a carta aos Gálatas é considerada a carta magna da liberdade, nós começamos esse spin-off, né? essa continuidade da série da carta aos Gálatas, tratando especificamente do capítulo 5, verso 22 e 23, que apresentam para nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, como já estudamos, ele se revela em 9 características, em 9 virtudes. Há quem diga que o fruto é o amor, e que o amor se manifesta nas demais características. Outros teólogos afirmam que o fruto é a junção dessas 9 características. Certo é que o fruto é um só, não são 9, o fruto é um, e ele se caracteriza com essas virtudes que estudamos. E hoje, último sábado de junho, o último sábado do semestre, é uma alegria para nós da pastoral, de maneira especial para mim e para o pastor Renan, encerrarmos essa série de estudos da carta de Paulo aos Gálatas e O Brilho da Liberdade, que é o título dessa série, que trata do fruto do Espírito. Então eu convido você para tratarmos da última virtude apresentada por Paulo como característica do fruto do Espírito Santo. Capítulo 5 de Gálatas, versos 22 e 23, vamos ler aquilo que eu imagino que você já decorou, mas eu vou reler com você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, ou seja, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão. E agora você sublinha aí na sua mente ou na sua Bíblia, que vamos tratar nessa manhã, domínio próprio. Mas o verso não acaba aqui. O verso acaba com a seguinte afirmação de Paulo na parte B do verso 23. Contra estas coisas não há lei. O que Paulo queria dizer aqui? Bom, se eu já contei essa história, você vai ouvir de novo. Quando a Vitória tinha a minha filha mais velha, que hoje tem 14 anos, e está de férias na casa dos avós, agora lá em Peruíbe, ela tinha 4 aninhos, 3 para 4 aninhos, a gente percebia que ela estava um pouquinho abaixo da curva de peso. Sorte dela ter puxado a mãe e não o pai, né? E ela estava um pouquinho abaixo da curva, ela não tinha muito apreço por aquilo que eu tenho muito apreço, que é comer. E ela com dificuldade de comer, nós fomos até um médico nutricionista, até um nutricionista, e ele nos disse assim, olha, para ajudar ela a se estimular a querer comer,
seria interessante que vocês colocassem ela para participar do preparo da comida que ela vai comer. Porque ela preparando, ela vai querer comer. E a gente começou a fazer isso. E um belo final de tarde, ela pediu para ajudar a gente a preparar um lanche que a gente ia comer. E o lanche consistia em pão, aquele pão integral de forma, com queijo, e ela gosta muito de tomate e azeitona. Ela ama azeitona. Até hoje ela é apaixonada por azeitona. Aí ela colocar um orégano no tomate, uma azeitoninha fatiada, um queijinho e um pãozinho gostoso, né? Você tomou café da manhã? Eu ainda não, então, gostoso isso aqui. A gente começou a ver o que ela podia fazer, porque a gente ia... o pão não precisava mexer no pão, o queijo também não. Então, entre cortar o tomate com a faca de serra, com ponta, ou tirar o caroço da azeitona, a gente entendeu que ela devia tirar o caroço da azeitona, pegar uma faquinha sem ponta, e ela ia tirando o caroço da azeitona, ela ia descascando a azeitona. E a gente colocou para ela um pote de azeitonas, virou as costas e começamos a fatiar o tomate, preparar o queijo, preparar o lanche, e a Vitória aqui atrás na mesa, tirando o caroço da azeitona. Não demorou muito, eu olhei para trás, e quando eu olhei para o prato, Dalmo, tinha uns 10 caroços de azeitona, mas não tinha nenhuma azeitona ali. E eu falei, Vitória, cadê as azeitonas que estavam aqui? E ela com a boca assim, ó, papai, sabe o que é? Eu não resisti à tentação, não é? O domínio próprio. Como é difícil desenvolver domínio próprio. Eu coloquei para minha filha uma tentação, Geni, maior do que ela podia suportar. E nenhum pai, nem Deus faz isso com a gente. A Bíblia diz que Deus não nos dá uma tentação maior do que podemos suportar. E eu dei para minha filha naquele momento uma tentação muito grande, descascar a azeitona, e ela não resistiu. E eu dei uma bronca nela, falei, Vitória, você sabe que isso aqui é muito salgado, isso aqui pode te fazer mal. Ela falou, papai, eu não vou fazer mais. Deixa eu cortar a azeitona de novo? Eu falei, não. Você não tem maturidade para o tamanho da bênção, é muita bênção para você. Tem hora na vida que a gente pede umas bênçãos para Deus, mas Deus não nos dá a bênção, porque Ele sabe que nós não temos maturidade suficiente para lidar com o tamanho da bênção. Talvez você está pedindo uma bênção e não está recebendo, é porque talvez você precisa amadurecer espiritualmente um pouco mais, para poder receber essa bênção, porque se Deus der essa bênção para você agora, você não vai ter domínio próprio, não vai ter maturidade para lidar com ela, e essa bênção vai virar uma maldição na sua vida. O domínio próprio. Parece que das características do fruto do Espírito, o domínio próprio, ele é o mais difícil. Eu luto com ele em inúmeras áreas da minha vida, não é? E não é privilégio meu dizer isso daqui, porque se tem uma coisa que me deixa confortável em falar das minhas fragilidades aqui, é saber que vocês também são tão pecadores quanto eu. Então, a gente está na mesma situação, nas mesmas lutas. O domínio próprio. Chegamos ao final da nossa série e, curiosamente, a última característica do fruto do Espírito é aquela que melhor amarra aquilo que quer nos dizer o texto sobre o fruto do Espírito. A palavra grega traduzida por domínio próprio é a palavra enkrateia. Enkrateia. O prefixo em significa sobre. E krateia significa controle. Significa domínio, significa força. Enkrateia significa domínio sobre, no caso, domínio sobre você mesmo. Dominar-se a si mesmo. Controlar-se. O dicionário teológico Kittel diz assim, ele aponta que enkrateia era uma das virtudes cardinais do pensamento estoico e platônico, referindo-se à capacidade de resistir às paixões internas em nome de um bem maior. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é precisamente aquilo que nos difere dos bichos. O que nos faz diferentes dos bichos é que os bichos não conseguem dominar os seus instintos, os seus apetites, os seus desejos, enquanto que o ser humano é dotado de uma capacidade de consciência e moralidade que lhe permite dominar os seus instintos e os seus apetites. Uma pessoa que não tem domínio próprio não é tão diferente dos bichos, porque é incapaz de dominar os seus próprios apetites, é incapaz de dominar os seus próprios instintos, é incapaz de dominar-se a si mesmo.
Sabe, quando a gente sai do Evangelho ou das cartas de Paulo e vai entender domínio próprio na filosofia clássica ou nas demais ideias, especialmente a respeito da ética, dos pensadores que trataram sobre ética, todos eles praticamente colocam o domínio próprio como a grande virtude. Eu não preciso ser clichê e mencionar o pensamento kantiano que vai dizer que a verdadeira liberdade, da qual trata a carta aos Gálatas, não é poder fazer o que se quer, mas é precisamente conseguir não fazer o que se quer. Porque você só é livre quando você não é escravo dos seus próprios desejos e apetites. Portanto, liberdade é precisamente a capacidade de não fazer o que se quer. É livre quem consegue não fazer o que se quer. Consegue dominar os seus apetites. Se eu fosse para a filosofia clássica, eu poderia citar Aristóteles, que diz assim: o que nos distingue dos animais não é a sensação, mas a razão que regula os apetites. É precisamente o domínio próprio que nos difere dos animais. É ele ainda que vai dizer assim, numa paráfrase minha: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Outro dia, conversando com um amigo muito próximo, dizendo sobre conquistas, sobre coisas na vida, sobre como algumas coisas dão certo, sobre como em áreas da minha vida tenho conseguido realizar algumas coisas. Ele falou assim: você está se preparando para enfrentar o seu maior inimigo, o seu mais difícil inimigo? E eu falei assim: puxa vida, ainda não veio o maior inimigo? Não veio. Quem que é? Você mesmo. Você está fugindo de encarar você mesmo a todo tempo. Você pode conquistar outros lugares, coisas, realizações, mas quando é que você vai parar e dominar você mesmo? Quando é que você vai parar e encarar você mesmo? Quando é que você vai estabelecer, como a ideia de Aristóteles, de um animal racional, a ideia de um ser político baseado na razão, a ideia de se estabelecer ordem em si mesmo? Se a ideia de Platão era que a sociedade precisaria encontrar um ordenamento, a ideia de Aristóteles ela é mais específica. Ele diz que a sociedade ordenada é composta de indivíduos ordenados. A sociedade só será ordenada quando os indivíduos conseguirem ser ordenados, dominados, controlados de si mesmos. Quando é que você vai encarar você mesmo? Você encara todo mundo. Você vence todo mundo. Você supera tudo na sua vida. Mas que horas que você vai parar, olhar no espelho e falar assim: agora eu preciso dominar o meu maior inimigo, eu mesmo? Citando Aristóteles com a filosofia clássica, eu poderia vir para o pensamento cristão mais antigo, naquele lindo livro Imitação de Cristo, Thomas Kempis. Ele vai dizer assim: nenhum conflito é tão severo como o daquele que se esforça por subjugar a si mesmo. Ou na Anatomia da Melancolia, de Robert Burton, ele diz assim: domina-te a ti mesmo. Enquanto não tiveres conseguido isso, serás apenas um escravo, porque será quase a mesma coisa que ser sujeito ao apetite alheio, o seres sujeito às suas próprias paixões. Ser sujeito às suas próprias paixões é equivalente a ser escravo das paixões dos outros. Antônio Damasio escreveu O Erro de Descartes, um neurocientista luso-americano. Ele disse algo assim: o cérebro humano é capaz de frear a resposta instintiva por meio de circuitos sociais e morais adquiridos culturalmente. Ou seja, o ser humano é dotado de algo que os bichos não são: a capacidade de frear os seus próprios instintos. Saber que tem coisa que eu posso e tem coisa que eu não posso. Saber que tem coisa que eu posso, mas não devo. Lembra de Davi? Davi podia ter Batseba, mas Davi não devia ter Batseba. Davi foi incapaz de controlar os seus próprios desejos e possuiu Batseba. Ele podia, mas ele não devia. Ele podia porque era rei, mas ele não devia porque não era certo fazer isso com um dos seus melhores amigos, cujo nome está na lista dos valentes que lhe acolheram na caverna de Adulão, a saber, o marido de Batseba. Sabe, dominar os seus próprios instintos. Sansão, um dos homens mais fortes, ou talvez o mais forte escrito na Bíblia, foi incapaz de ter domínio próprio diante de Dalila.
Davi diante de Batseba. Você percebe a dificuldade, mesmo do homem espiritual, de conseguir exercer o domínio próprio? O domínio próprio tem que ver com o benefício do outro. Os limitadores da minha liberdade são colocados em prol da liberdade do outro. Onde eu preciso me dominar? Eu preciso me dominar não porque eu vou ser melhor quando dominado, mas eu preciso dominar porque assim eu garanto a liberdade do outro. Eu não invado o seu espaço. E cumpre a ti dominar os seus... Lembra de Gênesis capítulo 4, verso 7. Caim sente um desejo profundo de inveja e ira contra o seu irmão Abel. E Deus sabe o que estava no íntimo do coração de Caim. Então Deus visita Caim e diz assim: Caim, cuidado, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você quer, mas você lembra a parte final do verso 7 do capítulo 4 de Gênesis? Cumpre a ti dominar os teus desejos. Uau! Cumpre a ti dominar os teus desejos. Isso é o que cabe a ti, dominar os teus desejos. Você quer matar o seu irmão porque você tem inveja. Você não pode impedir de ter o desejo, mas você pode garantir que você não sucumbirá a ele. Domínio próprio talvez seja uma das virtudes mais difíceis do fruto do Espírito, porque ele trata precisamente daquela guerra interior. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo coloca uma guerra interior, porque no verso 16 ele diz assim: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E no verso 17 ele complica mais, ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra dentro de nós, os nossos desejos, os nossos ímpetos e apetites carnais. Mas há dentro de nós, daqueles que aceitamos Cristo Jesus, que nascemos de novo, implantado em nós uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual guerreia contra a carne, e cabe a nós decidirmos a qual Senhor vamos servir, se ao Senhor da carne ou ao Senhor do Espírito. Domínio próprio é o Espírito nos devolvendo o governo da vontade, das emoções e dos impulsos. O homem carnal não tem domínio sobre si mesmo. Ele é animálico. Ele é como os bichos. Porém, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é uma espécie de reumanização do ser humano. O fruto do Espírito é aquilo que reumaniza o ser humano, é aquilo que nos permite ser um pouquinho mais parecido como deveríamos ser. Não se trata de autocontrole no sentido estoico ou dos pensadores e da filosofia. O domínio próprio que Paulo se refere é um autogoverno guiado, orientado, motivado, oriundo do andar no Espírito. E aqui as coisas começam a ficar mais complicadas, e aqui é onde eu queria que você tivesse muita atenção para entender sobre isso aqui. Porque até agora, nos soa que o domínio próprio é algo que eu preciso desenvolver para me controlar. Mas parece que Paulo apresenta isso de uma outra forma. Parece que Paulo, quando fala do domínio próprio, ele não está recorrendo a essa ideia da autodisciplina. Você não precisa ser inspirado por Deus como Paulo para tratar da autodisciplina. Qualquer coach na internet vai te ajudar a ter autodisciplina. E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. É aqui que as coisas começam a ficar mais belas naquilo que Paulo está nos apresentando sobre o domínio próprio. Porque até agora, naquilo que eu te disse, quando eu olho para o domínio próprio, eu só me vejo um fracassado. Porque são tantas áreas da minha vida que eu tento impor o domínio por força própria, por disciplina pessoal, por autocontrole, e eu fracasso. E agora? Eu comecei o ano prometendo para mim mesmo que eu precisava perder 10 quilos. Agora eu já estou precisando perder 15 para conseguir chegar nos 10 que eu queria perder. Você entende que há áreas na sua vida que a sua luta é assim?
E se for sua responsabilidade dominar a si mesmo, pelo seu esforço pessoal, então, meu irmão, estamos todos perdidos. O fruto do Espírito é uma espécie de reumanização, uma nova humanidade que é implantada em nós. O Espírito é precisamente aquele que nos devolve o domínio. As obras da carne são uma demonstração da animalidade do homem, dos instintos, apetites e desejos sem domínio. A saber, verso 19 do capítulo 5 de Gálatas. Eu imagino que você está com a tua Bíblia aberta. A gente está estudando a Bíblia agora, nesse momento. Você veio para cá para estudar a Bíblia. Se você esqueceu agora pelo meio do caminho, deixa eu te lembrar que você tem que abrir a Bíblia, que é sobre ela que a gente está falando agora. Depois você responde aquela mensagem ou vê aquele Reels. Agora a gente veio aqui porque você queria estudar a Bíblia, lembra? Por isso você saiu de casa cedinho. Você não precisava vir para outra coisa. Verso 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Isso aqui é quem nós somos originalmente. Esse aqui é quem nós somos sem o fruto do Espírito. Esse aqui é quem nós somos sem a natureza espiritual. Esse aqui é o homem animálico. Ele é o quê? As obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É sobre essas coisas que precisamos ter domínio próprio. Mas eu vou te dizer, procure o melhor treinador de disciplina pessoal na sua vida. Coloque essa lista e viva a vida tentando dominar esses instintos carnais. De duas uma, ou você vai fracassar, ou você vai conseguir pelos motivos errados, que também não serve. Porque o domínio próprio não é aquele que eu consigo desenvolver, mas é aquilo que ao andar no Espírito, o Espírito frutifica em mim. São duas ideias diferentes de religião. A religião do outro evangelho, que diz assim, você é responsável. E o verdadeiro evangelho que diz assim, é o Espírito que é responsável por desenvolver em você o domínio próprio. São duas maneiras diferentes de viver a religião. Uma que Paulo chama de anátema, outra que Paulo chama do verdadeiro evangelho. Para bem e pensa bem como é que você encara a sua religiosidade. Como é que você luta contra essas obras da carne? Repara bem se a sua luta não é com um esforço pessoal para superar. O que Paulo está dizendo é, o nosso trabalho na jornada da fé não é lutar contra a obra da carne. A nossa luta na jornada da fé não é contra as obras da carne, não é para vencer a prostituição, a impureza, a lascívia, não é para você vencer isso. A sua luta é para andar no Espírito, e Ele vai frutificar em você as virtudes do fruto do Espírito, e quando elas frutificarem em você, aquelas coisas não mais estarão em você. Mas a sua religião é sobre lutar para vencer os vícios, e não lutar para desenvolver as virtudes, percebe? Esse é o alerta de Paulo, que corrobora com toda a ideia da carta aos Gálatas. Que tipo de religião você tem vivido há 40 anos, meu irmão? O fruto do Espírito termina com encrateia, porque é a coroação da liberdade espiritual sobre o instinto caído. A carta da liberdade nos oferece o único meio possível para sermos livres, o Espírito que nos capacita a submetermos ao controle nossos desejos, apetites e instintos carnais. Há inúmeras áreas da vida que nós poderíamos destacar, que carecem do domínio próprio. Há pessoas que precisam do domínio próprio no consumo e nas finanças, compram sem necessidade, vivem endividados, consomem como fuga emocional. Tudo isso denuncia a falta de domínio próprio. Há outros que não têm domínio próprio na sexualidade.
Numa cultura hipersexualizada, que nos convida a entrega irrestrita aos impulsos, o domínio próprio aqui não é repressão, mas liberdade de amar com responsabilidade, com compromisso. Preservar a sexualidade para dentro de um ambiente de matrimônio e compromisso e aliança, para onde ela foi reservada. Aqui precisa ter domínio próprio. A sexualidade não foi feita extramarital e nem pré-marital, mas apenas dentro do matrimônio. Outros precisam ter domínio próprio com a sua saúde, na alimentação, comem em excesso, têm vícios, são sedentários. Sabe? É aqui que o espelho chega para a gente. E é aqui, ao olhar para estes impulsos da carne, é que nós percebemos que a gente não é melhor do que o outro, sabe? Alguns faltam um domínio próprio nas palavras e nas reações, sempre respondem com raiva, usam a língua para ferir, reagem impulsivamente. Falta-lhe domínio próprio emocional. Há outros que não têm domínio no uso das tecnologias, vivem no scroll infinito, não conseguem equilibrar o seu vício na tela. Há outros que precisam de domínio próprio no cuidado com o tempo e das prioridades, procrastinam, vivem atrasados. Outros precisam de domínio próprio nos afetos e nos relacionamentos, são dominados pelo ciúme, pela mágoa, pelo ressentimento, pela inveja. É fácil apontar o pecado do outro, né, meu irmão? É fácil apontar os erros da sexualidade de um quando você não refreia a sua língua, não domina a sua inveja. Quem sabe você pode esconder um pouquinho do quanto você é fofoqueiro, apontando o problema da sexualidade do outro, já percebeu? Inclusive você faz fofoca sobre esse outro aí, que você aponta o dedo também. Portanto, és indesculpável ao homem, Romanos 2:1, quando julgas quem quer que seja, porque quando julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. Julgar o pecado do outro te torna mais pecador do que o outro. Quem julga o adúltero cometeu um pecado maior do que o adultério do adúltero. Domínio próprio. E agora? Será que você é tão melhor mesmo do que aquele que caiu naquele outro problema? Parece que não, né? Puxa vida. Outros precisam de domínio próprio na vida espiritual, não conseguem ter constância na oração, na leitura bíblica, na comunhão. O fruto do Espírito termina com domínio próprio porque ele sustenta todos os outros. Sem ele, até as virtudes podem se corromper em versões distorcidas de si mesmas. Sem o domínio próprio, o amor pode se tornar possessivo. Sem o domínio próprio, a alegria pode se tornar uma euforia incontrolável. Sem o domínio próprio, a paz pode se tornar uma apatia, um desligamento emocional. Sem o domínio próprio, a paciência pode virar passividade covarde. Sem o domínio próprio, a benignidade pode se tornar condescendência frágil. Sem o domínio próprio, a bondade pode se degenerar em justiça autoindulgente. Sem domínio próprio, a fidelidade pode se tornar teimosia. Sem domínio próprio, a mansidão pode se tornar fraqueza emocional. O domínio próprio é aquilo que sustenta, inclusive, as outras virtudes do fruto. Na tradição bíblica, a carne representa mais do que o corpo físico, ela simboliza a condição humana dominada por desejos desordenados, instintos egocêntricos e impulsos imediatistas. Quando Paulo fala das obras da carne, ele está descrevendo uma vida sem freios, uma existência guiada pela natureza caída. Domínio próprio é o espírito quebrando o ciclo da animalidade e reumanizando o ser humano, devolvendo a ele o domínio que outrora ele teve pré-lapso no Éden. Mas há algo que é uma chave para o entendimento das cartas de Paulo no Novo Testamento. E para entender melhor isso aqui, eu queria te convidar a refletir comigo nessa chave. O domínio próprio, ele é apresentado por Paulo não como um imperativo, mas como um indicativo.
E é aqui que o domínio próprio vira uma coisa diferente daquilo que a gente costuma pensar. Há duas maneiras de desenvolver domínio próprio. Desenvolver domínio próprio entendendo que ele é um imperativo da ética cristã. Ou desenvolver domínio próprio entendendo que ele é um indicativo da teologia e do evangelho cristão. É muito diferente entender de um jeito ou de outro. Paulo apresenta, curiosamente, o domínio próprio não como um imperativo, mas como um indicativo. Note, Paulo não fala assim, tenha domínio próprio. Ele diz assim, o fruto do Espírito é domínio próprio. O domínio próprio é um indicativo da presença do Espírito. Você não consegue domínio próprio buscando ter domínio próprio. Você consegue domínio próprio buscando o Espírito. Quando você consegue domínio próprio buscando domínio próprio, isso não te fez nada melhor do que um homem disciplinado, mundano. O que o cristianismo e o evangelho nos propõe não é o autocontrole por autossuficiência. Pelo contrário, é o domínio próprio, porque busco o Espírito Santo na minha vida. E é Ele que frutifica em mim o domínio próprio. É aqui precisamente que há a sutileza da diferença do evangelho de Cristo Jesus para o outro evangelho da religiosidade vazia. E o meu medo é que, na maioria do tempo, a nossa fé se baseia em um tipo de religiosidade vazia e não no verdadeiro evangelho. E é aqui precisamente que a gente está se perdendo dentro da igreja. É aqui precisamente que os bancos da igreja viram um enorme caixão espiritual. Porque tem muita gente fazendo o que é certo pelo motivo errado. Tem domínio próprio porque é bom, não porque anda com o Espírito. Tem domínio próprio porque tem predisposições para ser bom naquilo. Como C.S. Lewis dizia, eu não condeno pecados dos quais não sou tentado. Isso é lindo. É muito fácil condenar o soldado no fronte quando você está na proteção do QG. Eu não tenho tentação para fumar tabaco. Então eu não posso condenar quem fuma tabaco. Eu não sou tentado naquilo, eu não sei como é ser tentado naquilo. Não é uma tentação para mim. Você entende? Eu não condeno pecados dos quais não sou tentado. Não cabe a mim condenar. Não cabe a mim julgar. Se o domínio próprio fosse um imperativo, seria nossa responsabilidade de desenvolvê-lo. Mas como ele é um indicativo, então não é minha responsabilidade de desenvolver o domínio próprio. O imperativo é andem no Espírito. Verso 16, vem comigo para o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. O que é isso? Imperativo. Qual que é o imperativo no texto de Paulo? Qual que é o imperativo aqui? Você está comigo? Qual que é o imperativo? Qual que é o verbo imperativo aqui? Andai. Qual que é a ordem? A ordem é jamais satisfazer a concupiscência da carne? Não, Paulo não diz que você tem que não satisfazer a concupiscência da carne. Ele diz que você tem que andar no Espírito. Não satisfazer a concupiscência da carne é um indicativo de quando você andar no Espírito. Não é o imperativo. O imperativo é andar no Espírito. E isso aparece em toda a teologia paulina no Novo Testamento. Toda a teologia paulina é composta pela chave imperativo e indicativo. O problema é que a gente às vezes torna o indicativo imperativo e confunde tudo. Verso 16 do capítulo 5 de Gálatas. Andai no Espírito, e agora um indicativo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo não disse assim, não satisfaçam a concupiscência da carne. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, andem no Espírito. Você entende? Eu preciso continuar repetindo aqui para ter uma segurança de que você entendeu, porque eu não estou seguro de que você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Essa seção da carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como parênese. A parênese é um discurso ético, prático. Alguns teólogos entendem que Paulo divide muito bem a sua teologia da sua parênese, do seu discurso prático. Romanos de 1 a 11 é teologia pura. De 12 até o final de Romanos é parênese, é teologia aplicada, é vida prática e ética. Gálatas de 1 a 4 é teologia pura. De 5 a 6 é parênese, é tratando da vida prática, é como fazer aquela teologia fazer sentido. Mas a ética cristã sempre é resultado da boa teologia.
Outros teólogos, e estes eu prefiro e acompanho, dizem que na realidade não há essa separação de capítulos. A todo momento Paulo fala de teologia e aplica, teologia e aplica. A parênese está intrincada com a sua própria teologia. Mas para você entender a parênese de Paulo, você precisa entender a chave do indicativo e imperativo, porque ele sempre usa. O apóstolo Paulo não apenas anuncia o evangelho, ele ensina como viver à altura dele. Isso é parênese, não é moralismo, é vida coerente. É nesse contexto da parênese que a gente percebe a dinâmica do indicativo e imperativo. Gálatas 5, verso 1, olha aqui de novo a presença do indicativo e imperativo. Gálatas 5, verso 1, vem comigo, olha. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que é isso? Indicativo. Isso aqui é indicativo. Cristo nos libertou, estou contando para você. Não é que Ele vai te libertar quando você fizer alguma coisa. Ele já te libertou, isso é um indicativo. Depois desse indicativo da liberdade de Cristo Jesus, agora vem um imperativo. Qual que é o imperativo do capítulo 5, verso 1? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Indicativo. Agora o imperativo. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Você percebe a noção, no mesmo verso, de indicativo e imperativo? Você não vai ser livre quando você obedecer. É o indicativo, você já está livre. Agora, uma vez livre, quem é livre, permanece. Todo imperativo repousa em um indicativo. Todo deve é precedido por um é. Vou repetir. Todo deve é precedido por um é. Você só é convidado a fazer algo que antes já lhe foi oferecido. Porque o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo exige, Ele oferece. Se Cristo exige justiça, é porque Ele é justiça e oferece justiça a você. Ele não exige nada que Ele não ofereça. E Ele não oferece nada que Ele não seja. Você entende a beleza disso que eu estou te dizendo? Domínio próprio não é um imperativo, é um indicativo daqueles que andam no Espírito. É o que Ele é e é o que Ele oferece a você. Não é o que você conquista com autodisciplina. É o que você alcança buscando a presença dEle todos os dias na sua vida. Você entende a diferença, meu irmão? É que às vezes eu acho que a sua religiosidade está indo por outro caminho. E me entristece profundamente ver crentes religiosos adventistas de anos de carreira adventista, vivendo o outro evangelho. É só sobre isso que nós escolhemos usar a carta aos Gálatas nesse semestre. É para garantir que você não tenha tido a oportunidade de entender isso, de confrontar a sua vida religiosa. Ela está indo pelo caminho do quê? Por qual caminho ela está indo? Segunda Coríntios 5, verso 17. Olha que bonito aqui, 2 Coríntios 5, 17. Para você entender isso, ó. E assim, se alguém está em Cristo, indicativo, não é um imperativo. Você não é ordenado a ser nova criatura. Você é informado que você é nova criatura. Indicativo, é nova criatura. Qual que é o imperativo? Uma vez que você é nova criatura. Uma vez que você é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Uma vez que você é nova criatura, viva em novidade de vida. O imperativo é, viva, capítulo 6, verso 4 de Romanos, viva em novidade de vida. Esse é o imperativo, mas ele só existe porque ele repousa no indicativo. Qual que é o indicativo? Agora você é nova criatura. Deus já te fez nova criatura. Quando você nasceu de novo, você se tornou nova criatura. E porque você é nova criatura, aí então agora você pode viver em novidade de vida. Você entende isso? O fruto do Espírito é um indicativo e não um imperativo. Já há uma nova vida em vocês. Já há uma nova natureza em vocês. Busquem ela, alimentem ela, vivam nela. Tudo isso já está em vocês. O Espírito já habita em vocês. Então agora andem em conformidade com o Espírito.
Olha o verso 25 do capítulo 5 de Gálatas. Verso 25 do capítulo 5 de Gálatas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é o indicativo? Já vivemos no Espírito. Agora qual que é o imperativo? Andemos no Espírito. Uma vez que vivemos no Espírito, agora nós andamos no Espírito. O imperativo é andem no Espírito, verso 16 e 25. O indicativo é, agora que o Espírito já frutifica em você, todo deve e repousa num é. Vem para o verso 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é. Uma vez que você anda no Espírito, o Espírito já frutifica em você domínio próprio. Paulo diz, já há uma nova vida em vocês, vivam de acordo com ela. O fruto do Espírito não é a meta do esforço moral, mas a coerência espiritual do novo nascimento. E eu quero encerrar essa série resgatando você esse episódio do Evangelho de Mateus 19. Aqui eu encerro tudo isso. Mateus 19. Dá mais essa generosidade do seu tempo hoje para a Bíblia no estudo de Mateus 19. Vou encerrar brevemente agora. Você lembra desse episódio de Mateus 19, verso 16? Diz assim: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. O problema do jovem rico ilustra muito bem a teologia da carta aos Gálatas. O jovem rico levava uma religiosidade baseada no outro evangelho. Sabe qual que era a lógica da religiosidade do jovem rico? Eu vou obedecer os mandamentos de Deus para ser por Deus abençoado. Essa é a lógica pagã do outro evangelho. Eu vou obedecer os mandamentos para ser por Deus abençoado. Essa é a lógica. Por que eu obedeço os mandamentos de Deus? Porque eu amo a Jesus? Não. Porque eu quero as bênçãos dele. Porque eu amo a mim mesmo e aquilo que ele pode oferecer para mim. Sabe por que eu obedeço a Deus? Para ver se ele abençoa meus filhos. Sabe por que eu obedeço os mandamentos de Deus? Para ver se eu tenho sucesso nos meus negócios. Sabe por que eu obedeço os mandamentos de Deus? Para ver se ele salva meu casamento, que eu estou orando tanto e pedindo para ele salvar. Então eu obedeço os mandamentos para quem sabe ele me retribua. Você ama a si mesmo, não a Jesus. Você está buscando você mesmo, não Jesus. Esse é o outro evangelho. Eu obedeço os mandamentos para que Deus me abençoe, para que quem sabe ele me abençoe. Aquele jovem ilustra porque ele chega e pergunta para Jesus, mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Quando aquele homem pergunta sobre a vida eterna, ele não está perguntando apenas sobre a vida por vir, sobre a vida escatológica. Ele não está perguntando apenas sobre a vida escatológica, sobre a eternidade por vir. Nos evangelhos, a vida eterna, ela é retratada como algo que começa aqui e agora. A vida eterna é uma vida plena. A vida eterna é também entendida nos evangelhos como uma vida boa. Sabe o que aquele jovem está perguntando para Jesus? Ele está dizendo assim, Senhor, o que eu preciso fazer para ser mais abençoado? O que eu preciso fazer para ter uma vida melhor? O que eu preciso fazer para ter a vida boa, para ter a vida alegradora, para ter sucesso nos meus negócios, para ter sucesso no meu casamento, para ter sucesso na minha família, para trazer meus filhos de volta que se perderam por aí? O que eu tenho que fazer, eu faço. Me dá a lista. Eu não quero Jesus, eu quero meus filhos de volta. Eu não quero Jesus, eu quero meu casamento bem sucedido. Eu não quero Jesus, eu quero sucesso nos meus negócios. Eu não quero Jesus, eu quero saúde. É por isso que eu oro. Eu nunca orei para conversar com Jesus. Eu sempre orei para pedir para ele resolver alguma coisa que não está boa na minha vida. Essa é a religiosidade do outro evangelho.
que te fala assim: obedeça para que Deus possa te abençoar. E você vive uma vida toda assim, numa relação com Deus pagã. Aí Jesus fala assim: você quer ter a vida alegradora? Guarda os mandamentos. Sabe o que aquele jovem responde? Verso 20: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Sabe o que aquele jovem está falando? Senhor, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo? Eu contratei o melhor coach de Jerusalém. Ele instalou uns drive na minha cabeça. Ele falou umas coisas de mindset. E deixa eu te falar, Jesus, me manda a regra que eu consigo obedecer. Se tem uma coisa que eu sei é ter controle, disciplina e domínio próprio. Eu posso, eu sou bom. Esse é o domínio próprio, fruto do diabo. Mas há o domínio próprio, fruto do Evangelho de Cristo Jesus, que é aquele que o Espírito coloca em você quando você busca o Espírito, e não quando você busca ter domínio próprio. Você entende? Me manda as regras, Jesus. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de comer o que mais? É quantas horas de treino? Eu tenho que ter sonos cíclicos ou sonos correntes? É jejum intermitente de quantas horas, Jesus? Me diz. Eu quero perder 20 quilos. Quantas horas de treino? Eu tenho que focar no trabalho. O que mais, Jesus? Para eu ter a vida boa. O que mais? Me diz. Qual que é o método? Qual que é o seu método, Jesus? Onde eu compro ele? Tem no Hotmart? Jesus, o senhor já lançou seu curso? Lança seu curso, Jesus, porque ele é bom, vai vender. Jesus, eu faço tudo, eu sou disciplinado, eu tenho controle, autodomínio, eu posso, me dá mais regras. O que ele não esperava é que Jesus ia falar: meu filho, você não entendeu nada sobre o cristianismo e a boa religião. Não é sobre isso, não é sobre você conseguir obedecer mandamento. Se você quer ser perfeito, cancela esse curso que você comprou. Larga esse coach. Tudo que você conquistou na vida com seu próprio esforço, dá para os outros. Depois, vem andar comigo. Que andando comigo eu vou frutificar em você tudo aquilo que eu sou. Porque tudo que eu sou eu ofereço. E o que eu ofereço é o que eu sou. Você não tem que procurar ser melhor ou mais obediente. Você tem que procurar e buscar andar comigo e na minha presença todos os dias. É sobre isso o verdadeiro evangelho. Você entende, meu irmão? Esse é o domínio próprio do outro evangelho. Tentamos discernir quais os princípios a seguir que trarão as bênçãos que desejamos. Depois nós colocamos em prática da melhor forma possível. Depois nós oramos confiando que Deus honrará nossa obediência e tornará nossa vida mais funcional no aspecto que buscamos. De todo o nosso coração nós disciplinamos o nosso eu. Nós exercemos o domínio próprio. Nós subjugamos a nossa mente e acertamos as coisas para que a vida funcione e Deus retribua o nosso esforço. Isso é o outro evangelho, o anátema. O domínio próprio do jovem rico vinha do orgulho religioso e não do espírito. Jesus ofereceu ao jovem o melhor que o céu poderia entregar, mas o jovem pedia outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje Jesus está te oferecendo a presença dele na sua vida, mas tudo que você quer é conseguir pagar o cartão de crédito que está parcelado. Você não quer a presença dele. Senhor, não, chega, eu não quero sua presença. Eu quero meu filho de volta. Eu quero a paz que o mundo dá, eu não quero a paz que o Senhor me dá. Jesus virou para aquele jovem e ofereceu aquilo de melhor que o céu podia oferecer: a companhia do Cristo Jesus na vida dele. Mas tudo que ele queria era o método da vida alegradora e boa. Em nome daquilo que desejamos, somos capazes de grandes sacrifícios
por uma vida restaurada no bolso, no lar, na saúde, nas emoções, deixamos vícios, a gente consegue largar o vício. A gente faz dieta. A gente fica um mês sem carboidrato se precisar. A gente consegue, a gente é bom. Não precisa de Jesus para isso. Não precisa de Jesus, não precisa nem de oração. Para conseguir o que a gente quer, a gente participa ativamente dos cultos, a gente aumenta nossas ofertas, a gente se esforça para cumprir todas as exigências religiosas, fazemos o que for preciso, contanto que o resultado seja chamada vida abençoada. O problema é que nesse movimento, o alvo real deixa de ser Jesus, ele se torna o meio e não o fim. Jesus passa a ser o meio para eu conseguir o que eu quero, e não o que eu quero. Jesus precisa ser o que eu busco, e não o meio para conseguir o que eu quero. O diabo continua soprando a mesma mentira até hoje. Busque sua maior satisfação em qualquer lugar, menos em Jesus. Percebe que o que te satisfaria de verdade era a paz na sua casa? Não é a presença de Jesus que te satisfaz, é as dívidas pagas que te satisfazem. É a beleza que te satisfaz. É a qualidade de vida e saúde que te satisfaz. Não é Jesus que te satisfaz. É por isso que você é um bom religioso, para ver se você consegue garantir uma benção de Deus aí. Você entende? O domínio próprio pode ser resultado de duas buscas. A primeira é aquela que busca a satisfação dos nossos próprios desejos. Desejamos beleza ou saúde, então dominamos nosso apetite e a preguiça que nos leva ao sedentarismo. Desejamos o enriquecimento ou as coisas que a riqueza nos viabiliza, então dominamos nosso consumo e desenvolvemos método de controle do dinheiro. Desejamos um título acadêmico ou aquilo que o título nos proporciona, então desenvolvemos métodos que disciplinem nosso foco. Desejamos um casamento feliz, então dominamos nossos impulsos sexuais. Desejamos filhos bem educados, então nos disciplinamos para sermos mais presentes e firmes na educação. Você quer ser promovido ou quer que o seu negócio decole, então você se domina, estabelece um método de controle para horas de sono reduzidas, regras para otimização do tempo, regras para atividades visando resultados e atingimento de metas. A segunda maneira de ter domínio próprio é a do verdadeiro evangelho, que nos convida a seguir Jesus, e isso basta. O domínio próprio não nasce da força de vontade, mas da entrega da vontade. E é aqui que Paulo conclui da melhor maneira, no verso 23, parte B. Contra essas coisas não há lei. Tais coisas não se opõem à lei. Sabe, na sua religião, nos simples limites da razão, Kant vai dizer que se nós amássemos mais, careceríamos menos da lei. Se amássemos mais, careceríamos menos da lei. Sabe como que Paulo conclui isso aqui? Ele conclui dizendo assim: se você buscasse o Espírito, andasse nele, e ele frutificasse o fruto do Espírito na sua vida, a lei estaria obsoleta, superada. Você não precisa obedecer à lei. Você precisa andar no Espírito para que ele frutifique em você aquilo que é a essência da lei. As virtudes do Espírito são aquilo que torna a lei desnecessária. Se você busca andar no Espírito, a lei se torna desnecessária, porque o Espírito começa a frutificar em você tudo aquilo que a lei prevê. Mas a grande verdade é que a gente prefere obedecer à lei com a nossa própria força de vontade. Eu não sei se você já tentou muitas vezes e não conseguiu, mas eu queria te propor algo nessa manhã. Jesus está dizendo para mim e para você que tem fracassado na busca de superar e dominar os seus vícios. Ele está olhando para mim e para você e está dizendo assim: meu filho, esse é o meu apelo para mim e para você no encerramento dessa série. O Pedrinho está aqui. Eu vou pedir para ele cantar essa música, que inclusive ele gravou e solou no Novo Tom. Obrigado, Jeff, por já estar aí também. Mas eu queria
Não sei se o Pedro já está aí. Eu queria te fazer um apelo. Enquanto o Pedro canta isso aqui, eu queria que você falasse com Jesus. Eu não sei quanto você tem tentado. Eu não sei o quanto você tem tentado. E tem fracassado. Eu queria que você escutasse Jesus dizendo para você nessa manhã: meu filho, tenta de novo. Mas agora comigo. Mas agora comigo. Lembra do barquinho? Os especialistas na pesca jogando a rede e não dava peixe. Eles tinham toda a expertise para pescar. Eles eram bons. Tinham domínio próprio, controle. Eles sabiam pescar. Mas não estava dando peixe, eles estavam fracassando. Aí então Jesus chega para eles e diz assim: vocês passaram a noite inteira tentando, não é? Talvez você esteja passando a vida inteira tentando e não está dando peixe, não está dando certo, você não está conseguindo vencer aquilo que você está tentando vencer. Mas Jesus olhou para eles e disse assim: tenta de novo agora. Eu fico imaginando eles dando risada, falando: não, Jesus, eu já tentei demais, eu não consigo. Jesus falou assim: tenta de novo, mas agora comigo. Joga do outro lado. Deixa eu te propor uma coisa nessa manhã: não desiste. Só tenta da maneira certa agora. Para de tentar pelos seus próprios esforços. Jesus está dizendo para você assim: você não é um fracassado, você só está tentando errado. Tenta mais uma vez, dá mais uma chance. Tenta de novo, mas agora comigo. Porque o que eu sou, eu quero te oferecer. Porque o que Cristo oferece, Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa, sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda
abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, oh, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Oh, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é, Ele é. Cristo Jesus. A gente tem tentado muito, Senhor, e a gente tem fracassado aqui e acolá. A gente estabelece regras, métodos, a gente busca a disciplina, a gente consegue ajuda, a gente está buscando no lugar errado e da maneira errada, Senhor. Porque todo esse esforço para conseguir é uma enorme tolice, quando o que o Evangelho diz é que o Cristo Jesus já é, e o que Ele é, Ele oferece. Ele não vende, Ele não retribui, Ele não faz porque merecemos, Ele oferece a nós. Cristo Jesus é amor, por isso Ele oferece o fruto com amor. Cristo Jesus é alegria, Cristo Jesus é paz, Cristo Jesus é paciência, Cristo Jesus é gentileza, Cristo Jesus é bondade, Cristo Jesus é fiel, Cristo Jesus é manso, Cristo Jesus tem domínio sobre todas as coisas. E tudo isso que Ele é, Ele não pediu que nós conseguíssemos ser, Ele nos oferece para que sejamos. Senhor, que a Tua voz tenha encontrado lugar nos corações aqui nessa manhã. E que se alguém estava desiludido e havia desistido, que ele saia daqui para tentar mais uma vez, para jogar a rede agora do outro lado, mas não tentar como tentava antes, mas dessa vez tentar contigo, andando na Tua presença e andando no Teu Espírito. Ajuda-nos a buscar a Tua presença diariamente na nossa vida. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.